Nós, meus queridos irmãos, uma boa tarde para todos. É uma alegria muito grande estar trazendo para vocês esse conteúdo que me foi indicado e que, a princípio, eu achei um tema muito difícil, mas eu estava até comentando com a Lurdinha, acabou jorrando para mim muita coisa interessante que eu acho que eu selecionei o melhor para nós estudarmos na tarde de hoje, tá? A língua revela o conteúdo do coração. E eu espero que, ao final do nosso estudo, eu não quero modificar ninguém, tá? Não é essa a intenção de uma palestra no nosso centro. A intenção de uma palestra, de um estudo evangélico doutrinário, é você colocar alguma coisa, algum subsídio na gavetinha do pensamento, na gavetinha da evangelização. Então, eu espero que, ao final do nosso estudo, esse assunto possa ficar guardado num lugar especial para que a gente vá amadurecendo, porque ninguém muda da noite para o dia, eu sei disso. Não é uma palestra do Eduardo que vai transformar o mundo. E não há ninguém no nosso nível, né, que é quase mediano, levando em consideração o planeta Terra, que mude da água para o vinho, como se diz no ditado popular, sem mais nem menos, por um conselho. O Espírito Assis, Francisco de Assis, todo mundo é exemplo, e para mim também ele é um exemplo, mas ele não mudou de uma encarnação para outra. Ele foi exercitando seus dons, exercitando especialmente a humildade para chegar aonde ele chegou, que é do nosso conhecimento. Só que não quer passar aqui. Passou. Então, vamos para a introdução. A introdução, logo no princípio, eu vou citar uma frase que eu não coloquei o autor. Eu estava procurando uma frase de efeito, né, para começar o trabalho, e me defrontei com isso aí, que eu achei muito interessante, mas sem autor. Cuidado com o que você fala da boca para fora. Há pessoas que escutam do coração para dentro. Então, isso é uma coisa interessante, né? Porque a gente tem tendência a falar por falar, falar pelos cotovelos, falar toda hora, e se esquece que algumas pessoas alegres, outras magoadas, outras tristes, elas estão absorvendo tudo aquilo que a gente está falando e está colocando no seu interior, está colocando no seu coração. Então, a minha ideia, que não é transformar ninguém, eu repito, é dar subsídios para a gente tomar daqui para diante bastante cuidado com o que a gente fala, o que a gente pensa. Através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. A palavra é canal do espírito. Isso não há a menor dúvida. Quando você fala, você confirma o seu pensamento. Daí a importância da palavra. Mas eu falei sem sentir. Então, isso já é um problema. Isso já é um vício. Você falar sem sentir. Falar inconveniente. Falar pelos cotovelos. Porque você tem que exercitar o seu cérebro no sentido que, quando ele transforma o seu pensamento em palavras, você exerce a sua vontade. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se expandem. Paulo de Tarso fornece a receita adequada. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso. E aqui, embora eu seja um pouco contundente, eu não estou querendo atingir ninguém, isso às vezes até a mim afeta,
Há muita gente que se transforma quando entra na nossa casa espírita, né? Fala tão doce que quase fala Tati Bitati. Então, ou seja, isso aí também é um problema que tem que ser apreciado, porque a pessoa não pode se transformar a tal ponto que ela tenha um vocabulário vulgar e chega na casa espírita, ele começa a falar só doçuras. É bom que ele aprenda na casa espírita, mas é bom que ele leve aquela doçura para o seu cotidiano. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso. Também nós não podemos ser amargos em excesso, porque a nossa palavra vai convencer, vai contagiar, e a nossa amargura, o nosso pessimismo contagia, assim como contagia o otimismo. Daí o cuidado com as nossas palavras, porque elas vão ser levadas para o coração de alguém. Nem branda em demasia, ou seja, nem tolerante demais, porque tudo tem um limite. Nem áspera ou contundente. Eu não posso ser tal ponto grosseiro que eu magoe as pessoas. Eu não posso ser tão contundente que eu vá ferir as pessoas naquilo que eu falo. Porque aquilo que eu falo é o que eu penso. Então, vou ler toda a frase para a gente poder entender. Nem branda em demasia, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nada o que dizer de nós. Isso é a palavra de Paulo, gente. Ele percebeu isso há 2000 anos. Então, eu tenho que ter uma postura vocal, uma postura de linguajar, que eu não me envergonhe, primeiro, né? Não sinta vergonha, e o meu adversário se envergonhe de querer me atingir, porque ele não vai ter nada o que dizer. Olha que profundidade, que clareza desse pensamento, desse raciocínio do Paulo de Tarso. Capítulo 8, item 5, e agora vamos entrar um pouquinho no Evangelho, porque no Evangelho também nós temos muita coisa interessante para falar sobre a palavra, tá? Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Cuidado. Não, peraí, eu errei aqui, gente. Só um minutinho. Falha nossa. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca é o que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Mas se você também não quiser levar em consideração que a palavra venha do coração, venha da mente, você pensou antes de falar. Então, de toda maneira, o que sai da boca é o que macula, porque você pensou antes de colocar. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações. Aqui nas fornicações eu tive o cuidado de dizer sobre o aspecto religioso, tá, gente? Porque esse ato já não é tão pesado como era antigamente. Sobre o aspecto religioso, o que significa fornicação? Relação sexual entre pessoas não casadas. Hoje é uma coisa normal. Você manter relacionamento sexual com uma pessoa, você morar numa casa e ela morar numa outra, vocês são solteiros, são viúvos, não querem mais se manterem o lar habitado, né? Então, vocês se mantêm nas suas casas e não há nada demais nisso. Mas, antigamente, a fornicação era a relação entre pessoas que não são casadas, que não seriam casadas, ou não possuíam um relacionamento estável. Os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências.
Maledicência, então, é complicado, né, gente? Porque a gente, numa conversinha de esquina, numa conversinha de portão, a gente abre a língua, solta a língua, e a nossa língua é solta, cara, não tem osso mesmo. Capítulo 11, item 1. Conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. Sarças nos remete a matagal, a capim, tá? O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Isso está em Lucas. Olha que isso também é muito bacana isso. Você sempre vai falar do que está cheio o coração. O que você não conhece, o que quer dizer isso que está cheio o coração? É o que você conhece. O que está vazio você não fala, você fala do que está cheio o seu coração. Então, a boca só fala do que está cheio o coração, daquilo que você gosta de falar, daquilo que transita mentalmente com você. Está em Lucas 6:43 a 45. O problema do ser, do destino e da dor. Leon Denis, página 321. Tem alguém com vídeo, com som aberto aí, tá bom? Cuidado. O pensamento é criador. Olha o que o pensador Leon Denis, alto nível, contemporâneo, quase de Kardec, pensamento é criador. Não atua somente em volta de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Pensamento cria. Nós já conhecemos isso nos livros de André Luiz, em que ele, além de dizer que o pensamento cria, ele diz que o pensamento tem forma, ele diz que o pensamento tem cor, o pensamento tem cheiro. E, gente, eu, nos meus momentos, isso aqui é uma confidência para todos escutarem, no meu pensamento, nos meus momentos lá de 20 e poucos anos, nos meus momentos de obsessão, eu, quando era obsidiado, eu sentia cheiro do meu obsessor. Eu sabia que o pensamento tinha cor, porque eu via as cores do que ele pensava muitas vezes. Nosso pensamento atua principalmente em nós. Nós somos os primeiros prejudicados e beneficiados pelo nosso pensamento. Gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos o dia a dia, o edifício grandioso ou miserável da nossa vida presente e futura. Gente, isso aqui é de uma clareza. Alguém tem dúvida das pessoas que são pessimistas? Alguém tem dúvida das pessoas que são consideradas antipáticas? Como eles são antipáticos, por quê? Por que você se sente mal junto dele? Além da aura dele ser contagiante, como toda aura é contagiante de bom e de mal. Por causa do seu pensamento. O nosso pensamento constrói a nossa aura, nos constrói dia a dia, no edifício grandioso ou miserável da nossa vida presente e da nossa vida futura. Modelamos nossa alma ou nosso espírito, como vocês quiserem, e seu invólucro, o nosso perispírito, ele é impresso pelos nossos pensamentos. Fica marcado lá. Fica marcado. Tudo que você fala de bom ou mal está lá impresso, é o arquivo, é como se fosse uma cópia que estivesse tirando e ficasse lá nas nuvens do seu perispírito.
Modelamos nossa alma e seu invólucro perispírito com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o nosso perispírito é composto. Essa impressão, esses maus pensamentos ou bons pensamentos, ficam impressos, como eu disse, no nosso perispírito. E olha aqui a palavra de um gênio da espiritualidade chamado Leon Denis. Que isso, aliás, não é claro que eu tenho que citar um aqui, que eu citei, Leon Denis, mas isso você encontra tranquilamente em toda a bibliografia espírita. Você encontra no próprio Evangelho, você encontra nos livros de André Luiz, nos livros de Joana de Ângeles. Isso é coisa, é farinha para a farofa do dia. Não tem problema, não tem dificuldade nenhuma. Poder da palavra é peculiar à raça humana. Só a raça humana tem a palavra. Só. O resto se manifesta de outra maneira, com guinchos, com estalidos, com abanar do rabo, com latido, com estalar da língua, com estalar da boca, com sacudir do pelo, com levantar da orelha, mas só a raça humana tem a peculiaridade de falar da palavra. O poder da nossa língua, isto é, da nossa palavra, é uma poderosa ferramenta de esclarecimento e de orientação. Muito oportuna, interessante para ser usado, muito especialmente nos dias atuais. A nossa palavra hoje tem uma importância extrema. E a gente vê isso no nosso dia a dia, né? A gente vê isso nas nossas orações, a gente vê isso nas reuniões mediúnicas da nossa casa, né? A gente vê isso nas reuniões evangélicas, o poder da nossa palavra, né? Quando a gente pensa, quando a gente está em prece, né? No final das nossas palestras aí, né? A gente pensa nos nossos necessitados e depois recebe um telefonema: pô, Eduardo, como eu melhorei, obrigado. Não tem que agradecer a mim, que eu não fiz nada, eu apenas dei, às vezes, um número para o Ricardo tomar nota lá, que, por sua vez, tomou nota no livro. Quer dizer, na verdade, ele também não fez nada, nenhum de nós faz nada. Nós somos apenas veículos. Então, vocês vejam que a palavra é uma poderosa ferramenta de esclarecimento e orientação. Tem mais poder do que a gente imagina, principalmente nos dias atuais de pandemia, de doença, de desencontro, né? E eu fico, às vezes, olhando, né, os políticos, não vou citar nome, não se preocupe, né? A palavra falsa dos políticos, né? As mentiras, né? Eu fico olhando o cara falar aquilo para o Brasil inteiro escutar, né? Outros para a cidade escutar, escrevem mentiras, confirmam a palavra do que ele pensou. Eu fico, meu Deus do céu, por isso que as narrativas dos livros espíritas, quando um político passa para o mundo espiritual, geralmente ele passa com muita dificuldade, ele passa com enorme dificuldade, porque ele usou a palavra para envolver os outros negativamente. Podemos usar a nossa palavra para expulsar demônios, para desobsidiar, podemos. Como não? A mesa de desobsessão na nossa casa, o que é? O que se usa na mesa de desobsessão? 80% de psicofonia, que é o uso da palavra, e 20% de psicografia. Então, nós expulsamos demônios. Demônios aí, é claro que isso aqui é uma metáfora, é uma ideia metafórica, né? Porque demônio não existe, é um espírito igual a mim, igual a vocês. E curar doentes, nós podemos, pela nossa palavra, dizer para uma pessoa, em nome de Jesus, eu te curo. Qualquer um de nós, isso não é privilégio de médium, isso não é privilégio do Eduardo, não é privilégio de qualquer trabalhador da casa espírita.
é o poder da palavra. A nossa palavra tem um poder incomensurável. É que a gente ainda não atentou para isso. E esse estudo está sendo bom para a gente falar nisso. Qualquer um tem o poder da palavra. É claro que, se você tiver vícios, a sua palavra vai ter menos dimensão do que um que não tem vícios. E por aí a escala, para baixo e para cima, né? Aqui eu vou narrar um texto que foi só usada a palavra, né? É um texto de João Batista com Jesus. Isso está no nosso evangelho também. Quando João Batista estava preso, ele quis saber se o Messias, tão ansiosamente esperado, havia realmente chegado. E eu entendo perfeitamente, gente, a agonia de João Batista. Primeiro, por ser um pioneiro, né? Chegou antes de Jesus. Segundo, um espírito de alta responsabilidade, de alto poder mental. E ele deixou todo um trabalho para ser continuado. Ele mesmo disse, é preciso que eu me retraia para que Jesus apareça. Ele disse em outras palavras, mas disse isso. É preciso que eu me cale para que Jesus apareça, né? Então, ele, como já estava preso, ele quis saber como é que anda aquilo que eu deixei, como todos nós, né? Se eu sair amanhã ou depois, eu não puder mais ir na casa espírita, né? Eu tive funções simples na casa espírita, mas eu amo a nossa casa espírita. Então, amanhã ou depois, se eu quiser saber alguma coisa, se eu já não estiver mais na casa espírita, eu vou perguntar a algum trabalhador, como é que está a nossa casa espírita? E ele vai me dizer. A casa espírita continua trabalhando, todo mundo, a mesa mediúnica continua funcionando a pleno. Isso vai me satisfazer muito, é o interesse que eu tenho, né? E é esse interesse que João Batista tinha quando mandou o emissário perguntar a Jesus. Tudo isso pela palavra, porque naquele tempo não havia, claro, nenhuma coisa que você pudesse mandar numa caixinha escrito que ninguém sabia escrever, para começar. Então, Jesus falou, digam a ele que os cegos veem. Como era? Pela palavra. Os coxos anda. Os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E os pobres recebem o evangelho. Ao ouvir a resposta, João Batista creu. Tudo apenas pela palavra, gente. Aí você vai dizer assim, mas Eduardo, eu não sou Jesus. Mas Jesus disse, vós sois deuses. Depende de mim poder usar todos os dons que eu posso obter enquanto estou a caminho. E não são poucos, hein, gente? Eu posso afiançar para qualquer um que não são poucos. E todos nós médiuns sabemos que não são poucos. São grandes dons. A palavra Espírito de Joana de Ângelo. Aqui eu pego um outro trecho de psicografia de Divaldo, também de Joana de Ângeles, sobre a palavra. Não se preocupe que eu estou regulando o tempo, tá, gente? Poderoso veículo de comunicação, a palavra é instrumento que poucos se utilizam como deveriam. Olha, outra chamada para bater na nossa testa. Está batendo na minha testa. Poderoso veículo de comunicação, a palavra é instrumento que poucos se utilizam como deveriam. A má palavra envenena e mata. Enlouquece e fulmina. Desequilibra e arma o ódio. Isso aqui é de uma clareza lapidar, porque isso tudo aqui a gente vê na mesa mediúnica. Eu não tenho que contestar nada. Não tem como contestar nada, não tem que acrescentar nada. Nenhum de nós, médiuns, trabalhadores da casa, podemos contestar nada, porque a gente vê isso no dia a dia da gente, no dia a dia mediúnico da gente. A boa palavra ergue, consola, ensina, corrige, ampara e salva. Muitos falam sem pensar, gerando antipatias e fomentando crimes. Outros pensam sem falar
e perdem as oportunidades edificantes de sustentar o ideal do bem e da vida, que vão se lamentar bastante. Todo aquele que usa a sua palavra para corromper, para viciar, vai encontrar com a verdade, com as suas verdades lá na frente. Não tem dúvida. Espírito Joana de Anjo, a palavra 2, ainda Pside de Valdo. Falar por falar expressa desequilíbrio, tanto quanto calar sempre denota introspecção doentia. Muita gente tem o grande sabor, tem o grande prazer de dizer assim: eu entrei mudo e saí calado, como se isso fosse uma grande qualidade. Às vezes, a palavra dele, numa reunião, seja familiar, seja uma reunião de centro, né, do nosso centro, ou de trabalho mesmo, ele faz questão de enfatizar que ele entrou mudo e saiu calado. Às vezes, até ele sabe sobre o assunto, mas ele quis calar. O que demonstra isso? Segundo Joana de Anjo, espírito, denota introspecção doentia. Não é você falar por falar, falar pelos cotovelos. Eu não tenho nenhum conhecimento de causa, mas quero falar. Mas falar sobre o quê? Sobre esse assunto que está aí, mas eu não conheço. Não é por aí. Aí você está falando pelos cotovelos. Mas também, se você conhece, se você se cala, se você se cala diante da injustiça, se você se cala diante do elogio de um trabalhador que está dando tudo para trabalhar, denota uma introspecção doentia. Palavra de Joana de Ângeles. Por isso que muita gente diz: na doutrina espírita não se deve elogiar. Eu sou contra isso. A minha palavra é de elogio, sim. O elogio, eu não tenho... a minha responsabilidade de elogiar vai no reconhecimento do trabalho. Acabou ali, eu não posso fazer mais nada. Quem recebe o elogio, principalmente se for espírita, esse é que tem que administrar o elogio. Não sou eu de me calar para dizer que aquele é um bom companheiro, que aquele está certo, que ele é um trabalhador sério, é um trabalhador honesto. Então, isso é uma avaliação errada que a maioria das pessoas diz: não, eu vou me calar porque o elogio pode corrompê-lo. Eu não tenho esse problema, eu não tenho essa responsabilidade. Eu, pelo menos, entendo assim, tá, gente? Pode ser que você entenda de outra maneira. Eu não tenho essa responsabilidade. A minha responsabilidade acaba quando eu reconheço a capacidade de trabalho, a capacidade de servir, a capacidade fraterna do trabalhador. A arte de falar é conquista a que todos devem buscar. Não sepultes tuas palavras, outra vez ela insistindo, não sepultes tua palavra no mutismo alienante. O mutismo é alienante. Se eu me permaneço mudo, eu vou aprender o quê? Eu vou ensinar o quê? Eu vou experienciar o quê? Se eu sou um mudo, eu não atraio, eu não sou atraído. Falar sobre o bem, o amor e a esperança, levando alegria entre as criaturas, ensinando-as a adquirir segurança no processo evolutivo. É para isso que a palavra foi feita. Deixa eu admitir aqui esse que está aqui na minha frente, porque ele está... saiu. Agora vamos ver a Espírito Vinícius. Isso eu tirei do livro Em Torno do Mestre. Depois do exemplo, sem dúvida o exemplo arrasta, é o máximo, né? A palavra falada ou escrita é a grande alavanca dos ideais. Vou começar a correr um pouquinho, tá, meus irmãos? A palavra parece pouco, às vezes parece nada, apenas um sopro, mas é tudo. A palavra pode levar à guerra, a palavra pode fazer a paz, a palavra pode orientar, a palavra pode salvar, a palavra pode curar. Tiranias radicais, erros seculares são desalojados pela ação incoercível da palavra.
É verdade isso. A palavra ilumina, convence, edifica, converte. Ela penetra o recôndito das consciências, o fundo das consciências, som do abismo dos corações. Que expressão linda essa. Não há força que a detenha ou a neutralize quando ela é boa, quando ela é de paz, quando ela é sadia. Basta que seja verdadeira. Basta ser verdadeira. Como a fé, ela remove montanhas. Ao observarmos os reinos da natureza, constatamos que somente ao homem foi dado esse poder. O verbo, a palavra, é divina. O verbo é divino. Eu disse lá na frente que a raça humana, a palavra é peculiar à raça humana. O verbo, então, disse, fiat lux, faça-se a luz, e a luz foi feita. A seguir, eu decanto isso em rápidas palavras, porque muita gente já ouviu essa expressão, mas não sabe do que se trata. Então, para isso não ficar no ar, eu vou decantar no próximo slide. Um minutinho para eu beber uma água, que a garganta está secando. O que é o Fiat Lux? Fiat Lux significa faça-se a luz, ou haja luz. É uma expressão bíblica usada por Deus durante a criação do universo, quando criou a luz a partir do nada. Ops, botei entre parênteses uma interrogação, do nada não. Isso é claro que isso é uma metáfora, isso é uma frase metafórica, isso é metáfora, tá? Ele poderia ter usado, mas vamos deixar claro o seguinte: quando Deus deu a ordem, quando o pensamento divino disse faça-se a luz, ele não tirou do nada, ele tirou do seu próprio pensamento, da sua própria força. A partir do pensamento divino é que foi dada a ordem de faça-se a luz. Por que não a partir do nada? Porque o nada não tem nada. O nada não cria nada. O nada não foi nada, não é nada e não será nada. Kardec tem, não sei qual é o livro, não me lembro agora, decanta o nada interessantemente. Se você quiser saber alguma coisa do nada, é só ler Kardec. É só ler Kardec, esse trecho, porque o nada não leva a nada, não tem nada. Então, Deus não tirou do nada. Deus tirou do seu próprio pensamento. Ele ordenou e fiat lux, e aconteceu a luz. Trata-se de uma metáfora, como eu disse, muito conhecida, representando a origem do novo. A frase vem do 3º versículo do livro do Gênesis, quando diz que, no princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia. Tudo isso é metáfora, tá, gente? Tudo isso é simbolismo, tá? Isso daí é tudo para dizer, para poder justificar interrogativamente o nada. E havia, no princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Claro, o pensamento divino é impenetrável, eu não sei a forma do pensamento divino. Só o Pai sabe. E disse Deus, haja luz. E a luz foi feita. E viu a luz. E foi bom. E Deus separou a luz das trevas. Estamos findando, tá? A imensa responsabilidade de quem fala pela doutrina. Estou indo. Não devemos admitir que o palavreado do Espírito... Vou repetir. Não devemos admitir que o palavreado do espírita, escrito ou articulado, diante da sociedade, ou especialmente no âmbito da casa espírita, possa ser chulo ou inútil, promova o desequilíbrio, a desarmonia ou a insensatez. Bom, isso aí é quase que o óbvio, né, gente? O espírita estudioso, ele não deve ter essa postura. Não estou mandando recado para ninguém, não fiz a palestra para dirigir a palavra para alguém, tá? Foi o tema que me deram,
Então, eu tenho que abordar a articulação da palavra na casa espírita. Então, é inconcebível, no meu pensar, que um palestrante espírita se manifeste publicamente através de palavrão, através de palavras chulas. O espírita ele tem que rebuscar o seu vocabulário. Tem sim. Não é ser pedante, tá? Não é ser pedante. Pedantismo é diferente, mas ele tem que ser cuidadoso no falar, porque ele está muitas vezes, ele mesmo que não esteja na tribuna espírita, ele está representando a doutrina espírita. E quantas vezes a gente diz para uma pessoa que tem outra religião, que fala lá uma besteira ou age de uma maneira incorreta, a gente diz, e ele fala essas besteiras e é religioso. Acredita, e diz que é da religião tal. Vão falar a mesma coisa para a gente. E ele diz que é espírita, imagina se não fosse. Cuidados especiais devem ser observados pelo expositor espírita, pois ele representa não só a sua casa espírita, mas muito especialmente a doutrina espírita e o próprio movimento espírita. Se eu vou fazer uma palestra num primeiro momento numa casa espírita, me perguntam, en passant, de onde você vem? Eduardo, que é a sua casa? É em Botafogo. Mas 5 minutos depois, isso aí esqueceu. O que eles vão observar é o seguinte, eu sou do movimento espírita, eu estou representando a doutrina espírita. Então, eu não tenho que chegar lá de chinelo, eu não tenho que chegar lá de bermuda, eu não tenho que chegar lá falando besteira, não tenho que chegar de cigarro na mão, certo? Eu tenho que chegar cautelosamente, vestido dentro da minha possibilidade, adequadamente para o grande ato que eu vou fazer, que é ir para a tribuna espírita. Assim, tudo que o expositor fizer ou disser repercutirá ante o público, em favor ou descrédito da doutrina e das coletividades espíritas. Olha a responsabilidade nossa, gente. Em favor ou descrédito da doutrina e das coletividades espíritas. Eu sou a doutrina ambulante. Quem vai para a tribuna espírita é a doutrina em andamento. Se sua atuação se ressente de graves falhas morais, doutrinárias ou técnicas, sua mensagem, com certeza, não motivará os ouvintes a seguirem em frente em busca do progresso moral. E isso é outra coisa interessante, até porque, você vê, nós estamos falando aqui há uns 40, 50 minutos. Eu quero que todo mundo saia com uma frase daqui da minha palestra. Se eu ficar falando 40 minutos e ninguém se lembrar de que eu fiz uma palestra sobre um estudo sobre palavra, o que me adiantou? Eu estudar, selecionar os assuntos, mexer na internet, mexer nos meus controles, nos meus arquivos aqui, separar os assuntos, fazer com carinho, não adiantou nada. Não adiantou nada. Então, eu quero que a minha mensagem, mesmo que seja uma linha, mesmo que seja dentre 40 a 50, que um fique com aquilo na cabeça. Eu tenho que ter cuidado daqui para diante com o que eu falo. É essa a minha ideia. A conversação inútil. Isso é outra coisa interessante, hein? Em Obreiros da Vida Eterna, André Luiz nos lembra que devemos procurar selecionar cuidadosamente nosso vocabulário. Você vê que André Luiz, que já tem... Os livros de André Luiz foram de 46, 47, 48, 50, por aí. Vamos fazer de 50, mas foi antes. Nos lembra que devemos procurar selecionar cuidadosamente nosso vocabulário. E olha que não estava como hoje, né, gente? Que hoje é uma aberração. Hoje só se fala em palavrão. Hoje ninguém mais fala o português. Só se fala o português de estrebaria, né? Só se fala o português de boate, né? Pois tudo que falamos cria campos favoráveis ou desfavoráveis ao nosso círculo de amizade. Eu vou ler novamente o parágrafo que é para a gente fixar. Em Obreiros da Vida Eterna, André Luiz nos lembra que devemos procurar selecionar cuidadosamente o nosso vocabulário. Ou seja, exercitar o nosso vocabulário. Exercitar o nosso vocabulário. E quando você está lendo, eu faço isso com muita frequência. Você está lendo um livro espírita, eu vou no Google para ver o que significado daquilo que eu não conheço.
Ah, mas dá trabalho para a leitura. Só assim eu aprendo, senão eu não aprendo a falar um português diferente. Pois tudo que falamos cria campos favoráveis, mais um falando que a nossa palavra cria campos favoráveis ou desfavoráveis ao nosso círculo de amizade ou de trabalho. O mesmo espírito, André, nos alerta ainda, na mesma obra, quanto ao cuidado na utilização do nosso tempo. Está lá, eu me lembro como se fosse... isso foi uma das primeiras coisas que eu li e anotei quando eu li pela primeira vez há uns 10 anos, 15 anos atrás. Pois é muito normal que os desencarnados gastem a metade do seu tempo em conversação inútil, ociosa e inoportuna. Irmãos, eu até botei isso em propósito, observem bem, a metade do tempo da nossa vida em inutilidade. Mas vamos fazer por baixo. Vamos fazer por baixo. Eu estou com mais de 80 anos, vamos tomar por baixo 80 anos. Então, eu não vou pelo tempo que colocou aí, que o André Luiz colocou. Eu vou fazer só 20%, em vez de fazer a metade do tempo, ou seja, seria 50%. 80 anos. 8 vezes 2, 16. São 16 anos que eu falei em inutilidades. Metade, 16 anos que eu falei em inutilidade. Quer dizer, eu joguei fora, literalmente, conversa fora. Se você aceita, muito bem. Se não aceita, aí você continua a viver falando inutilidade. Isso está em Obreiros da Vida Eterna, é só procurar lá. André assim se pronuncia. O missionário do bem, onde quer que se encontre, é sempre o semeador da luz. Deve sempre estar em harmonia e consonância com o plano espiritual mais elevado. A gente tem que buscar isso, gente. Tem que buscar. Sempre. Finalizando. 16h52. Insistimos. O pensamento é poder, é força, é energia. A palavra é o seu instrumento. Nada se faz no plano em que vivemos sem o seu concurso. Nada. Não há possibilidade. Honremos a palavra, divinizando-a em nossos corações e mentes. O que é divinizar? É você ser santo da noite para o dia? É você ser um Deus da noite para o dia? Não. É você rebuscando o seu linguajar. É evitando falar palavras chulas, procurando melhorar. É uma luta, gente. É uma luta. Eu que venho de futebol de várzea, de futebol de campo, futebol de quadra, né? Palavrão corre solto. Então, também tive mais dificuldades antes. Eu agora tenho menos. Mas é um exercício constante você moderar o seu linguajar. Mas tem jeito. Você consegue. Quando eu hoje observo os meus 80 e poucos anos e olho com 20 anos, eu modifiquei, melhorei meu linguajar para caramba. Melhorei sim. Tive algum ganho. Então, vou ler de novo. Honremos a palavra, divinizando-a em nossos corações e mentes. Que ela seja sempre pronunciada sem enganações e seja a expressão fiel do que existe em nosso interior. Isso é outra clareza, gente. Tomara que as minhas palavras sejam sempre o retrato do que vai no meu espírito. Isso seria uma realização para mim. Rendamos-lhe culto, espalhando livros aos punhados, vivificando a tribuna espírita com boa presença, com palavras de estímulo, dignidade e consideração. E, por óbvio, claro que isso é óbvio, com muito respeito a quem nos ouve. Tem que despertar na gente, nós, oradores, né? Não fazer um estudo de qualquer maneira. Fazer um estudo com responsabilidade, né? Com respeito, sabendo que alguém vai escutar a gente
e vai considerar aquilo que a gente está falando. Ou seja, eu vou fazer um estudo respeitando quem vai me ouvir. Gente, então, eu acho que nós chegamos no final. Vou interromper o compartilhamento, viu, Lourdinha, para que a gente possa nos ver. E estou eu aí, para quem quiser me ver.